Fala galera, Novitimengão aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Flamengo, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. 98 milhões de reais, Flamengo faz única exigência para vender Fabrício Bruno à Europa. O Flamengo sabe que após as partidas contra a Inglaterra e Espanha, o zagueiro se valorizou muito. Ele foi um dos principais nomes da seleção brasileira nessas primeiras partidas de Dorival Júnior. Com isso, além de se valorizar, o zagueiro despertou o interesse do futebol europeu. Várias equipes estão de olho no jogador. O Olympique de Marselha, da França, é um dos interessados. A ideia inicial do rubro-negro carioca é segurar o jogador e não se desfazer de um dos seus melhores defensores. O CRF tem nesta temporada Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Perder Fabrício seria uma grande baixa. Conforme as informações da RTI Sport, Marcos Braz teria assegurado para Tite que o clube faria de tudo para tentar segurar o jogador até o final da temporada, mas na janela do meio do ano, a Europa deve vir forte. Apesar disso, é fato que clubes europeus devem vir fortes pelo jogador na janela do meio do ano, que antecede o começo da temporada europeia. Com isso, segundo informações de Wilson Pimentel da RTI Sport nos bastidores, o rubro-negro carioca já definiu um valor mínimo para abrir conversas para negociar o titular da equipe e da seleção brasileira. A diretoria flamenguista quer pelo menos 18 milhões de euros, aproximadamente 98 milhões de reais na conversão atual, para liberar o defensor de 28 anos. Vale reforçar que na última janela, ele já havia recebido uma proposta do exterior que foi recusada e o CRF pensa na importância dele para a equipe, que busca um 2024 diferente de 2023, com grandes conquistas. Mais bastidores sobre o defensor. Como já relatado desde o ano passado, ele vem sendo alvo de sondagens. Para se ter ideia, o mundo árabe, através de times do Catar e da Arábia Saudita, fez consultas pelo jogador. Léo Pereira e mais 3, poupados por Tite, não estão entre os mais desgastados no Flamengo. Na última terça-feira 2, o Flamengo foi até a capital da Colômbia encarar o Millonarios. Em Bogotá, o time principal do mais querido levou o primeiro gol do ano, mesmo tendo um homem a mais em campo. Vale destacar que em 14 partidas disputadas no Campeonato Carioca até aqui, o único tento sofrido pelo Fla foi com o time alternativo, logo nas rodadas iniciais. Não à toa, Tite vem sendo muito elogiado por conta da consistência de sua equipe. Contudo, a atuação da última partida deixou a desejar. Curiosamente, a comissão flamenguista resolveu preservar alguns titulares e poupou 4 atletas: Léo Pereira, Ayrton Lucas, De La Cruz e Luiz Araújo. Na coletiva pós-jogo, ao ser questionado sobre as mudanças, o ex-comandante da seleção brasileira revelou que a opção se deu por questões físicas. No entanto, a minutagem dos atletas na atual temporada mostra uma certa incoerência. Mesmo ainda estando no início do ano, e com o elenco principal tendo feito uma longa pré-temporada, 5 nomes do elenco flamenguista já somam mais de 1.000 minutos em campo. São eles: Fabrício Bruno, 1.366 pós-Millonarios, Rossi, 1.357, Arrascaeta, 1.282, Varela, 1.198, e Léo Pereira, 1.101. Isto é, dentre os nomes escolhidos por Tite para poupar, o único que aparecia entre os 5 com maior minutagem era Léo Pereira. Os outros nomes escolhidos são, na ordem, os 7 graus, Ayrton Lucas 8 graus, De La Cruz, e 11 graus, Luiz Araújo, jogadores com mais minutos em 2024. Com isso, Tite resolveu correr o risco e acabou vendo Varela deixar o campo lesionado. O lateral deixou o gramado machucado e ainda não sabe se poderá atuar na partida de volta da final do estadual, contra o Nova Iguaçu. De qualquer forma, além do resultado de Bogotá ter sido considerado ruim, o empate mantém a chave aberta. O próximo compromisso do rubro-negro será contra o Palestino, CHL, em casa. Flamengo fecha acordo com meio-campista André Franco e negocia com Porto para finalizar contratação. A rodada da Libertadores não tem sido boa para os brasileiros. O Flamengo, por exemplo, empatou contra o Millonarios fora de casa e Tite foi criticado porque a equipe flamenguista estava com 1 a mais. A partida serviu para encerrar a invencibilidade do goleiro Rossi, que ficou 12 jogos sem sofrer gols e bateu recordes a cada jogo. Agora as atenções flamenguistas voltam para o Carioca quando enfrentará o Nova Iguaçu. Nesta quinta-feira, 4, o portal Flaweb noticiou que o CRF já tem acordo com a primeira contratação visando a abertura da próxima janela de transferências do exterior e trata-se do meia, André Franco, do Porto. O meia português tem 26 anos e chegaria para disputar a posição no meio de campo.
Ele pode atuar como um verdadeiro 8, bem ofensivo, mas também joga mais recuado, estilo volante. Essas características agradam aos dirigentes do Flamengo e, consequentemente, à comissão técnica do Tite. Assim, será a primeira contratação definida que o clube quer fazer para o meio do ano. O Porto aceita negociar o meia e aguarda uma proposta oficial por parte do Mengão. Não está descartado a possibilidade de o CRF ir até Portugal fechar esse negócio. Já pensando em dificuldades quando a Copa América começar, os dirigentes do Flamengo sabem que precisará ter mais opções no elenco para o meio de campo visando o Brasileirão. Ainda segundo a reportagem, a direção flamenguista ofereceu um contrato de 3 anos ao jogador e agora já se articula para buscar um acerto junto ao Porto, que detém seus direitos econômicos. André Franco, ao que tudo indica, está pronto para vestir o manto sagrado do Mengão e aguarda apenas uma sinalização do Porto para saber onde irá jogar no restante do ano. Se depender dele, o negócio com o Fla irá sair. Marcos Braz, vice-presidente de futebol flamenguista, é quem conduz a negociação. Flamengo quer contratar meia e lateral esquerdo para Tite em abril. O Flamengo quer se aproveitar da janela de transferências interna do mercado da bola do futebol brasileiro para reforçar o elenco. A ideia da diretoria é buscar algumas opções para elevar o nível do elenco do CRF. Um exemplo desse estilo de contratação foi o atacante Carlinhos, do Nova Iguaçu. Ele já foi anunciado pelo rubro-negro carioca e vai para a equipe após a final do Campeonato Carioca. De acordo com informações publicadas pelo site Coluna do Fla, o Mengão vai forte ao mercado em busca de 2 contratações. Serão contratados um lateral esquerdo e um meia. Alguns nomes já estão especulados no rubro-negro carioca. Essas contratações chegariam para suprir algumas perdas que o time terá por causa de convocações. Durante a Copa América, o Fla terá muitas baixas no elenco. Por ter um elenco recheado de estrelas, é fato que alguns jogadores serão convocados para as seleções nacionais. Para a posição de lateral esquerdo, Matias Vina deve ser chamado para defender o Uruguai. Além dele, Ayrton Lucas deve ser outro que pode ser convocado para a Copa América para defender o Brasil. Já sobre os meias, a dupla uruguaia Arrascaeta e De La Cruz devem ser 2 exemplos de atletas que também podem deixar a equipe na principal competição de seleções da América do Sul. Existem várias especulações de mercado e um lateral esquerdo do Nova Iguaçu já está na mira. Maicon é um nome avaliado para reforçar a equipe após o Cariocão. O treinador Tite já havia cobrado a diretoria por reforços que possam suprir as perdas do elenco durante a disputa da Copa América. Até agora, 4 contratações já foram feitas. Na ocasião, a equipe ainda estava buscando a contratação de um zagueiro. Léo Ortiz já foi contratado e agora, o Mengão deve se aproveitar da janela de transferências interna para fazer mais contratações. Flamengo aprova a contratação de Di Maria e recebe resposta definitiva do argentino. Sob o comando do técnico Tite, o Flamengo vinha apresentando um desempenho contundente nesse início de temporada que fez com a equipe conquistasse a Taça Guanabara e abrisse uma larga vantagem na busca pelo Campeonato Carioca. Entretanto, quando testada diante de um adversário um pouco mais qualificado e com algumas baixas no elenco, o rubro-negro acabou tropeçando na Libertadores da América e empatando em 1-1 diante do Milionários, mesmo com um homem a mais em campo. Isso acabou demonstrando uma fragilidade no elenco, onde a comissão técnica já vinha colocando como prioridade a contratação de reforços. Com isso, a intenção de Tite é buscar por 2 reforços na atual janela no mercado. Alguns nomes vêm sendo ventilados nos bastidores, como o possível retorno de Reinier, onde o mais querido busca a sua chegada através de um empréstimo. Mas o desejo da gestão no mercado seria a contratação de Ángel Di Maria. Com o contrato com o Benfica finalizando em junho deste ano, o jogador já pode assinar um pré-acordo com outra equipe e chegar sem qualquer custo já na próxima janela de transferência. Inicialmente os planos de Di Maria era retornar para o futebol argentino, em Rosário Central, onde tinha como objetivo encerrar a sua carreira. Mas recentemente o jogador e sua família sofreram ameaças. Com medo, o meia chegou a descartar o retorno para sua cidade natal, deixando assim o futuro da sua carreira em aberto. Mas, de acordo com informações do comunicador Pedro Sepúlveda, o retorno às origens voltou a ser uma opção para o atleta. E você, torcedor? O que acha de Di Maria no Flamengo? Deixe sua opinião nos comentários.